Fala galera, beleza? Aqui é o Zé do canal 3 de Fevereiro e hoje vamos analisar mais um pouco do jogo Santa Cruz e Ferroviário, Ferroviário e Santa Cruz. Agora, no segundo tempo, o que mudou? O pessoal pediu muito nos comentários, pediram também no Twitter, nos grupos do WhatsApp, então eu fiz aqui uma parte 2 aí no segundo tempo, né? Eu tinha analisado o primeiro tempo no vídeo de ontem e hoje vamos fazer isso no segundo tempo, analisar a construção de jogada, tanto o Santa Cruz e Ferroviário, como o Ferroviário envolveu o Santa Cruz no segundo tempo, a gente vai comentar tudo com vocês, beleza? Mas antes de seguir, vou pedir para você se inscrever no canal, dar like no vídeo, compartilhar nosso conteúdo para mais pessoas conhecerem aqui, né? E também deixar seu comentário, que é de suma importância. E se você quer ver além do que nós assistimos no jogo, fica no vídeo até o final, beleza? Sem mais delongas, vamos lá. Você sabe que eu sou bem direto no vídeo, né? Então, vamos lá, vamos começar essa análise aqui do jogo Santa Cruz, mas calma. Peço a você que está do outro lado, que ainda não é membro do 3 de Fevereiro, seja membro para a gente continuar fazendo esse tipo de vídeo aqui. Então, clica aqui em Seja Membro e ajuda o nosso canal a continuar, beleza? Vamos lá, vamos analisar o jogo do Santa Cruz. O segundo tempo, né? O primeiro tempo a gente já fez, vamos agora para o segundo. De olho nesse jogador, Ramires, tá? Camisa 5 aí do time do Ferroviário. O Ferroviário já começa essa transição, né? O Ramires inicia a jogada com seus zagueiros e a gente vê o posicionamento de saída de bola, né, do time do Ferroviário. E o Ferroviário é um time que não tem vergonha de mudar o corredor. Não tem vergonha de virar o jogo, de cadenciar o jogo, de trabalhar a bola. É um time que tem umas características importantes e a gente precisa observar como iniciam essas construções do Ferroviário. Nesse momento, ele trabalha com o zagueiro central já abre na esquerda. A gente demora a chegar para abafar essa marcação. E, novamente, tem um corte e olha o posicionamento do Ramires. A partir do momento que o Thiaguinho chega atrasado, ele é facilmente driblado, né? Tem um corte voltando, ele vai ter que passar para fechar, e isso dá amplitude lá para o lateral esquerdo do Ferroviário decidir com a jogada. Como o nosso passo central, se a gente observar o nosso quarteto aqui do meio campo, incluindo o Giovani, a gente está fechando esse passe de meio, então a gente meio que a gente expulsa o jogador do Ferroviário, como dizendo, aqui você não pode jogar pelo meio, então jogue para trás. E é o que ele faz. Mas também a observação no Ramires, tá? Eu coloquei aqui para vocês perceberem no Ramires. Com isso, o lateral esquerdo recomeça o jogo, o Ramires se desmarca, recebe o passe desmarcado, e agora acontece uma coisa interessante no jogo, né? Se vocês perceberem, o que acontece? O Giovani, ele se desloca para fechar a linha do meio, mas ele não consegue ter tempo ou percepção de reposição. Então ele deixa o Vinícius Silva numa jogada complicada, porque deixa o 2 contra 1, né? Então o Vinícius Silva, ou ele marca o ponto futuro, o último terço da jogada, ou ele vai simplesmente segurar ali, não deixar o cara cortar para o meio. Um movimento natural do lateral aqui é sim fechar o último terço e ele precisa da dobra para poder marcar o segundo jogador. Como o Giovani está atrasado, existe a facilidade dos dois trabalharem a ultrapassagem. Por trás, passa o lateral, enquanto isso o atacante, o ponta do... Esse é o Brian, se eu não me engano, do Ferroviário, corta para o meio e acha um belo cruzamento. Isso no início do segundo tempo. Olha o espaço que o Brian tem. O Brian tem um espaço gigantesco para poder pegar, pensar. O Vinícius Silva não tem muito o que fazer, porque ele está de olho na ultrapassagem do lateral. O Gabriel Galhardo está espaçado e o Giovani atrasado. Felipe Alves faz uma defesa monumental. Defesaça do Felipe Alves. E de novo, essa aqui é alguns segundos depois, que vocês podem ver pelo tempo ali, alguns segundos depois vocês percebem que novamente tem a jogada, cai no pé do Ramires, novamente no pé do Ramires, agora tá com a cor certinha. Ramires acha um passe longo e recebe novamente só o lateral do Ferroviário. Ele erra o cruzamento, mas novamente uma virada de bola e ele tem essa tranquilidade. Primeiro ponto aqui do Santa Cruz, 2 minutos de jogo, Santa Cruz faz uma marcação alta, o Thiaguinho fecha o passe para cima, lembrando que o goleiro do Ferroviário não é essas coisas todas jogando com os pés, então se você corta um passe dele, ele vai simplesmente se livrar da bola. Então, um passe ali que o Thiaguinho corta, ele se livra da bola. A gente consegue ganhar essa bola, mas o Thiago Galhardo aqui tenta ajeitar a bola para o Giovani, acaba errando, e isso gera
uma saída de jogo errada, uma saída de jogo não, uma construção, já era uma construção de jogo para o Ferroviário, uma vez que o Gabriel Galhardo cortou a bola, ele correu para dar opção e o Balotelli também está posicionado na linha ofensiva. Com isso, Santa Cruz abre espaço para a criação de jogada do Ferroviário, que dá um passe entre linhas. Quem recebe o passe, quem recepciona, Ciel. Com isso, o Ferroviário ganha amplitude, ganha terço de campo no outro lado, no lado esquerdo, e eles conseguem a evolução da jogada. Então, um erro de recepção no ataque nosso gera isso. Um passe entre linhas, ainda tem corte, e uma jogada ofensiva aí por parte do Ferroviário. Um erro de recepção nossa no ataque acabou gerando uma linha ofensiva. Agora, uma construção aproximada do Santa Cruz. Felipe Alves, novamente, como eu mostrei no vídeo de ontem, sai com essa criação aproximada, porque gera para Totti. Totti tem uma triangulação aqui entre o William Júnior e o Thiaguinho. Apesar do Thiaguinho dominar mal a bola, o William Júnior consegue participar efetivamente dessa triangulação e criar um lance de perigo aqui que gerou uma falta em cima do Vinícius Silva. Outro ponto aqui, novamente, o Ramires. Ramires era o cara desse jogo, né? Como falei no primeiro tempo, falando no segundo tempo, o Ramires recebe novamente a bola só, consegue um passe entre linhas ali, o Brian consegue se desvencilhar do Gabriel Galhardo e uma finalização. Sem perigo, mas gera um lance de ataque. Agora o Santa Cruz com a saída de bola encaixotada pelo Ferroviário. Ferroviário mantém o que aconteceu no primeiro tempo, né? Dificilmente os times mantêm esse tipo de marcação o tempo todo. O Ferroviário fez isso em alguns momentos no segundo tempo, e esse é um deles, onde que ele consegue manter o mesmo nível de jogadores de linha no ataque como o Santa Cruz de defesa. Fecha todas as linhas de passe, né? Então tá aqui, se eu não me engano, esse que está correndo agora é o venezuelano ali, o colombiano, para marcar o Thiago Galhardo, ele fecha isso. Então, o passe para Felipe Alves está fechado, o passe para o Thiago Galhardo praticamente não pode, né? Porque ele está de costa para um volante, ele está encaixotado ali, e meio que o Matheus Vinícius também está marcado, né? Então isso força o Gabriel Galhardo sair jogando, tentar uma bola esticada. Com isso a gente se livra da bola. Outro ponto agora, outra construção. O Thiaguinho chega atrasado, dá a possibilidade de passe entre linhas, o Ciel se posiciona atrás da nossa linha de meio campo e sem marcação. O Ciel vai receber essa bola, porém ele recebe essa bola e ele é rapidamente cercado. Vamos lá, o Balotelli perde a bola e agora sim, o Ciel ele vai receber a bola e cercado, toma falta, mas é aquela coisa, se a gente voltar aqui no início da jogada, se a gente conseguisse tirar esses passes entre linhas aqui, se a gente consegue tirar esse espaço entre linhas, consegue fechar esse espaço entre linhas, esse tipo de jogada não acontece, né? E o Balotelli também não estava numa tarde tão boa, né? A bola simples ele não consegue dominar e o Ciel ainda sofre a falta. Novamente, Ramires esticando a bola. Dessa vez, o movimento correto. O Giovani, junto com o Vinícius Silva, marcando a dobra da lateral do time do Ferroviário. Então, movimento correto do Giovani e do Vinícius Silva. Porém, existe um erro de movimentação aqui dos dois, tá? Então, vocês vão perceber nesse momento aqui, que é a questão da movimentação do lateral infiltrando, que o Giovani não está atrasado na marcação, como vocês veem no vídeo. O Giovani está atrasado na marcação, a infiltração do lateral. O Vinícius Silva, percebendo isso, ele já projeta um ponto futuro para poder chegar na frente desse passe entre linhas ali. Só que ele esquece, e o Giovani também esquece, do cara do Vinícius Silva, que é o que ele estava marcando. Então isso aqui foi um desentendimento defensivo desses dois jogadores do Santa Cruz, porque o Vinícius Silva sai para cobrir o Giovani e esquece o dele, que recebe com muito espaço para tentar jogada. O Vinícius Silva consegue se recuperar e cortar a bola, mas isso é um lance que pode gerar alguns percalços. É aquela coisa, defensivamente o Giovani ele precisa se encaixar mais com o lateral esquerdo dele para poder que isso não aconteça. Esse lance, esse movimento natural do Vinícius Silva pegar o que estava no ponto futuro e o Giovani já cobria dele, isso se faz em entrosamento, em treino, etc. E a gente viu que Santa Cruz está pecando nisso. Agora uma saída de jogo. Um raro momento que o Santa Cruz conseguiu construir a jogada. O Ferroviário, dessa vez, dá espaço para isso. Santa Cruz consegue manter 6 jogadores
que podem receber passe, e o Santa Cruz consegue iniciar uma construção. Essa construção vai para o pé do William Júnior, que eu acho que é um dos que tem mais qualidade para sair com a bola ao pé. O Santa Cruz vai ganhando campo, o Ferroviário percebe, vocês entendem aqui que o Ferroviário percebe que o Ferroviário escolheu, tá? Isso aqui não é porque o Ferroviário é bonzinho, o Ferroviário escolheu não marcar em cima desse momento. E o Ferroviário já sabe disso, começa a repor as linhas. Olha a descida do Ferroviário, fechando em 3 aqui, já correndo aqui também embaixo o Brian para fechar a linha de 4 aqui embaixo do time do Ferroviário. O Brian fechando aqui, pronto, o Ferroviário se posiciona defensivamente, porque ninguém aguenta marcar 100% todo jogo em cima, né? Com isso, Santa Cruz gera construção, tá? O Santa Cruz consegue rodar a bola com o Willian Júnior, Thiago Galhardo até chegar no Matheus Vinícius, que raro momento assim, tem espaço, tem campo para poder tentar um passe mais agudo, um passe mais avançado. Ele até consegue dar um passe mais avançado, porém a recepção do Giovani também não foi boa. Então, Santa Cruz, a tônica do Santa Cruz nesse jogo foi um jogo complicado em questão de recepção. Aqui eu não fiz marcação, mas uma pressão alta do Santa Cruz, é uma recepção do zagueiro do Ferroviário, que não tem tanta intimidade pelo jeito. Giovani chega, abafa e consegue um lateral. Desse lateral, gera esse escanteio, que aí sim é uma jogada ensaiada. Para quem não tá no meio da bola, aliás, né? Também não sou, mas joguei um pouco. Quando um atleta ele levanta a mão, seja um braço, 2 braços, ou fazendo números gesticulando, isso são jogadas ensaiadas, tá? Então, esses 2 braços levantados do Giovani é indicando uma jogada ensaiada de treino. Então, Thiago Galhardo ele sai da área para receber. Pode observar isso. Sempre que tem, seja cruzamento, seja jogada com bola no chão, e é basicamente isso, né? Uma bela jogada ensaiada de Santa Cruz, podemos dizer assim. Essa bola realmente era para ser cabeceada, acabaram que teve uma improvisação, o Eurico quase de bicicleta e Balotelli finaliza. Então, a jogada ensaiada de Santa Cruz saiu, podemos dizer assim. Vamos lá. Totti agora recomeçando o jogo. O Favela, ele consegue o embate com agora, recebe o Giovani, e isso aqui é interessante, tá? Essa análise aqui é interessante. O Giovani está encaixotado com 5 jogadores, né? Do Ferroviário. Então a gente vê que o Giovani no mapa aí que vocês estão vendo, o Giovani ele está encaixotado. E isso que diferencia a genialidade, né? O pensamento do jogador, o fora da caixa, podemos dizer isso. O coelho da cartola, melhor. Então o Giovani, ele tem essa habilidade para esse 1 contra 1, ele consegue buscar espaço e encontrar Thiago Galhardo bem posicionado. Thiago Galhardo, por sua vez, consegue, com a visão de jogo rapidinho, começar no melhor companheiro posicionado. O Balotelli acha um passe para o Thiaguinho, e esse momento que eu falo que o Thiaguinho ele precisa ter calma. Ele precisa entender, ele precisa saber que o Thiago Galhardo está fora da área, quem está na área é o Gabriel Galhardo. O Giovani, ele sabe, esse cruzamento dificilmente ele vai conseguir ser efetivo. Então, esses momentos que a gente reclama do Thiaguinho, o Thiaguinho poderia pensar um pouco mais, mas mesmo assim, ele força o cruzamento, a bola sobra para o Totti, Totti recomeça com o Balotelli, e o Balotelli acha um belo passe para o João Pedro. O João Pedro, por sua vez, eu acho que não estava impedido ali o Thiaguinho, tá? Mas o João Pedro tenta acelerar e pega o impedimento ali. João Pedro, que, meu Deus do céu, foi mal no jogo. E aqui mais um lance do João Pedro, não pegando no pé do atleta, mas quando você tá desse jeito, você não quer. Você tá marcando o adversário, principalmente o volante de criação dele. Eu acho que o Santa Cruz não se ligou que o volante de criação dele, o Ramires, era o cara que estava criando as jogadas, né? Construindo as jogadas. Ele era o primeiro construtor do time do Ferroviário. E o João Pedro, ele, em vez de só impedir a evolução do Ramires, ele tenta bloquear um passe. E com isso o Ramires dá um drible seco, um drible fácil no João Pedro e consegue gerar um lance de perigo. Um passe entre linhas, falta para o time do Ferroviário. Então, o João Pedro poderia ter fechado esse passe lá na frente e evitado isso. Outro lance aqui do Favela, interessante, tá? A saída de bola do Favela. Uma coisa que eu sempre falo com o volante quando ele está saindo nessa saída de 3. Ele precisa desmarcar o goleiro. Ele tem que movimentar o mais rápido possível, e o Favela faz isso. O Favela dá o passe e corre. Dá o passe, sprint, sai, já desmarca o goleiro, já deixa a posição. O Rodrigues recebe uma bola boa, tenta evoluir, mas a devolução do Thiaguinho, a recepção de bola do Thiaguinho, que foi muito mal. Então, Santa Cruz erra muito essa recepção de bola.
Outro lance, uma recepção de bola também, uma bola defensiva tranquila para o Matheus Vinícius, ele tenta cortar para frente, tendo seus companheiros do lado só, né? Tendo o Totti, tendo o Eurico, ele corta para frente, sem posicionamento defensivo dos seus volantes. Com isso, gera um ataque promissor para o time do Ferroviário, onde, novamente, é outro ponto que eu vou pegar no pé aqui. Eu tenho 2 jogadores, Favela e Rodrigues, e ainda assim eles deixam o jogador do Ferroviário cruzar. Isso não existe. Isso não existe. Esse embate superior, ele tem que ser superior. Não pode ser isso. O cara tá indo de vantagem numérica e ainda assim consegue sair com a jogada. Isso não pode acontecer. Outro ponto. Minha linha de 4 aqui do meio campo posicionada, porém a gente tem um jogador do Ferroviário sozinho no meio, e ainda tem o Ciel puxando a parede em cima do nosso zagueiro. Então é muito simples o Ciel chegar nessa bola, bem tranquilo, o Ciel domina essa bola, porque o Matheus Vinícius, ele tá no mano a mano, ele não pode errar. Então, basicamente, ele tem essa posição de, se eu vou no Ciel, eu levo a bola nas costas. Entendeu? Então ele não pode errar. Então tá na situação de 2 contra 1 ali. Então ele não pode dar bote e ele fica no mato sem cachorro. Se ele consegue dar um passe, ele atrapalha ainda assim o outro jogador. A jogada não evoluiu para o Ferroviário, mas é aquela coisa: posicionamento do nosso meio-campo, deixando uma recepção atrás dos volantes sozinho. Não pode. E esse passo entre linhas a gente precisa tirar. Novamente, o Ferroviário faz a criação de lado de campo, né? Eles não têm medo de trocar, corredor. Com essa virada de jogo, o Santa Cruz já percebe que a intenção do Ferroviário é jogar no corredor oposto. Com isso, o Santa Cruz desloca os jogadores com maior velocidade. Eles correm para lá. Então tá aqui, Thiaguinho tá correndo para lá. Fecha o passe, o Ferroviário começa novamente. O zagueiro desmarcado recebeu o passe e ele agora tem campo. Com isso, a movimentação de João Pedro é o quê? Ajudar a fechar essa passagem. Mas não, o Ferroviário troca de corredor novamente, ninguém sobe para fechar aquele corredor. Neste momento, o Marcelo Cabo grita: vamos, João, vamos, João, vamos, João, para João Pedro recuperar lá, mas acredito que deveria ter alguém para suprir aquela linha. Com isso, gera espaço e outro passe entre linhas. Dessa vez o Ciel recebe, tá bem marcado o Ciel, bem encaixotado. A gente tem 5 jogadores ali, fechando 3 jogadores do Ferroviário, a marcação tá bonita. A linha de passe do Ciel não existe, porque o próprio João Pedro tá ali, e a gente consegue neutralizar a jogada, mas o início da jogada, a gente precisava ser um pouco mais incisivo, olha lá. Santa Cruz agora consegue, em um raro momento, manter o mesmo número de jogadores no campo ofensivo quanto defensivo do time do Ferroviário. Então, Santa Cruz consegue forçar essa jogada do Ferroviário. O Ferroviário se livra da bola, a gente ganha na disputa. Matheus Vinícius deixa a bola viva. É rebotada a bola, um jogo feio, né? Mas agora a gente consegue colocar um pouco a bola. O Balotelli consegue uma jogada, o zagueiro espirra e gera um lance de perigo da gente. Então, é o que acontece. Santa Cruz, nesse momento, né, no que eu vou falar aqui do jogo, Santa Cruz, nos momentos que conseguiu manter uma marcação alta, uma pressão, forçar o Ferroviário a chutão, Santa Cruz leva vantagem em alguns momentos, e a maioria deles. Quando Santa Cruz deixa o campo para o Ferroviário vai trabalhando, como aquele lance do João Pedro, que ele vai marcar para o meio, o Ferroviário volta para a direita, volta para a esquerda, e ninguém sobe para fechar, ajudar nesse embate numérico, dar campo para o Ferroviário, acontece esse espaço e essas exposições que aconteceram no Santa Cruz. Lógico que a gente tem que pontuar que não foi um dia bom para muitos jogadores. A gente falando de vários momentos de recepção de bola, que a bola parece que está pegando fogo no pé dos nossos jogadores. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo fica um pouco mais longo, como eu falei. Se eu for analisar todo o jogo aqui, todos os lances, a gente vai fazer um vídeo de 1 hora, então não dá, mas é para dar uma percepção a vocês do que foi a tônica da partida. Beleza? Muito obrigado a todos. Até a próxima. Valeu!